que influencia, porque a espiritualidade, ela é como se fosse o que precisa para que a fé se solidifique ainda mais. Na medida que eu tenho uma vida espiritual, uma experiência com Deus sólida, a fé vai se fortalecendo. E diante das tribulações, dos problemas que aparecem, se eu tenho uma fé firme, né, eu posso responder mais às necessidades e urgências do tempo. O importante é ver a pessoa, e em cada pessoa, a meu modo de ver, eu vejo nela o rosto de Deus. Não importa a religião ou o credo, ou se ela crê ou se ela não crê. Tá? Tive uma família, a presença da minha avó materna italiana, de muita espiritualidade, e ela acabou inculcando em nós a espiritualidade, depois no seminário, né? E eu vejo que sem a espiritualidade, a racionalidade não se completa. Por isso que eu sempre acho que, como diz Santo Agostinho, fides et ratio, a fé e a razão se complementam. E na minha vida eu tento conjugar as duas, magistério e ministério, fé e razão, espiritualidade e racionalidade. Eu, muito nova, comecei a sentir uma necessidade de entender por que a gente vem a esse mundo e se tem algum objetivo maior do porquê a gente ter nascido em tal família e conhecer certas pessoas. E eu sempre acreditei que nada acontece por acaso, então eu entendo isso como espiritualidade. Tentar encontrar um porquê das coisas e a gente acaba se baseando em crenças para isso, para tentar entender, para achar uma justificativa. E quando criança eu ia na igreja católica por causa da minha mãe. Fiz catequese, crisma e tal, mas com uns 12 anos eu comecei a ter outras experiências na minha vida e meu pai é espírita, então por ele eu conheci esse meio. Por causa dele eu conheci um pouco do que é o espiritismo e me identifiquei muito. E hoje em dia eu acho que assim, essa busca por entender um pouco do que a gente tá fazendo aqui nesse mundo, que é o que eu entendo por espiritualidade, eu consegui encontrar algumas respostas no espiritismo. Então, quem me levou a conhecer foi o meu pai. E é isso. Quando eu vou na igreja é um pouco isso, tentar encontrar uma calma, uma forma de me moderar e de encontrar um eixo para mim mesmo e ao mesmo tempo um vínculo com algumas explicações cosmológicas sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a natureza, sobre os problemas do mundo. É assim que eu entendo a espiritualidade. Então eu diria que a religião da qual eu sou mais próximo é o catolicismo, embora eu não seja um católico fervoroso, um católico típico. Então a minha espiritualidade talvez seja um pouco mais ampla do que o catolicismo, porque eu travei contato com outras pessoas, com outras ideias e com outras religiões. Então eu tenho uma ideia um pouco mais ampla de espiritualidade do que o catolicismo oferece. Então, mas de alguma forma, eu ainda acho que é a que me conforta mais, é o catolicismo. Então eu tenho uma visão um pouco heterodoxa do catolicismo, por assim dizer, portanto uma visão um pouco mais holística de espiritualidade. Embora, quando eu precise praticar a minha espiritualidade, eu procuro alguma coisa relacionada ao catolicismo. Eu acho que pouco. Eu acho, no cotidiano assim, profissionais não. Acho que o que me guia mais nas minhas atividades profissionais, que ocupa a maior parte do meu tempo, são certos códigos e normas de conduta estabelecidos pela profissão. Agora, na minha prática de vida, acho que sim, aí a religião me informa, a minha espiritualidade me orienta bastante, na ideia de respeitar os outros, de não fazer aquilo que eu não queira que seja feito contra mim, aquilo de ruim que seja feito contra mim. Isso pensando em situações muito impessoais, assim, quando você está numa situação coletiva, no mercado, no trânsito.
tem uma ideia de ética, que é uma ideia de solidariedade com relação aos próximos e tal, aí eu me guio por isso. Por eu ter sido formado numa educação católica por parte da minha mãe e uma educação menos católica por parte do meu pai, que transitou por outras religiões, normalmente eu lido bem e de forma mais aberta. Nunca foi uma força, nunca foi uma prática muito forte na minha educação perseguir certos princípios religiosos de modo muito xiita ou muito rigoroso. Então, por exemplo, eu sou de uma família católica que lida bem com aqueles que são espíritas ou praticantes de umbanda. Isso, dentro da minha família, tem pessoas que frequentam a minha família que são dessas outras denominações. Então, sempre com muita abertura e bastante tolerância.